os 3 segredos, né, para você ter esse arranjo que ele seja um objeto de desejo. O primeiro segredo, gente, é você fazer a combinação adequada das flores e dos vasos, tá? Então, quando a gente faz a combinação adequada, significa o quê, tá? Eu vou ter cuidado com os detalhes do vaso, com a poluição visual ou a limpeza visual daquele meu arranjo. Eu não posso sobrecarregar um arranjo. Vou mostrar um arranjo aqui para vocês entenderem na prática, tá? Ele tá... Esses arranjos que eu monto aqui, gente, são arranjos que eu uso aqui para as aulas, tá? Então, por isso que eles ficam disponíveis aqui. Que você para os clientes, eu monto os outros. Esse arranjo aqui, ó, gente. Deixa eu me afastar aqui para mostrar para vocês, tá? Ele tem aqui o quê? Eu quis usar vários tons nele, né? Eu quis usar aqui a carne de vaca, eu quis usar o antúrio, eu quis usar as calas verdes, eu quis usar a orquídea chuva de prata, eu quis usar aqui os piques sementinhas, tá? Olha aqui, ó. Eu quis usar o rabo de raposa aqui atrás, eu quis usar uma folha leque. Então, eu tenho uma variedade, porque aqui eu trabalhei com o quê? Cores complementares, tá? Que isso eu já ensinei para vocês. Eu dei várias aulas aqui, tanto gratuitas como dentro do curso para quem é aluna, as cores complementares, né? Que são as cores opostas do círculo. Aqui tem quase uma tríade, né, de cores. Eu usei o que, gente? Um vaso neutro, tá? E também eu tenho que cuidar, porque assim, ó, aí você vai montar, né? Eu quero, assim, montar um arranjo que venda muito, mas eu vou lá, eu não tenho uma técnica, eu não tenho uma combinação. Eu uso um vaso que chama mais atenção do que o meu arranjo. Por exemplo, aqui, imagina só se eu tivesse montado, né, esse arranjo com cor. Vou levantar aqui para vocês verem, né? Olha o tamanho dele. Eu tenho um arranjo bem colorido, né? Com uma gama de informações aqui. Bem cheio. E eu usasse um vaso... eu poderia usar um vaso com cor. Mas imagina só se eu usasse um vaso mais chamativo que o meu arranjo, né? Não ia dar o destaque que eu gostaria que desse esse meu arranjo, tá? Então, por isso que é bem importante a gente saber fazer as combinações adequadas do vaso com o arranjo. Para quê? Para que o arranjo, ele seja o objeto de desejo. A qualidade do material também a gente bate sempre nessa tecla, né? Mas não adianta, gente. A qualidade dos materiais é outra coisa que ela impacta diretamente para você ter um arranjo de encher os olhos. Não tem como você fazer um arranjo bonito num vaso estruturado se você não tem qualidade dos materiais, né? Vocês viram os arranjos que eu monto para as clientes? Eu misturo aquelas flores. Qualidade, gente, de novo, eu vou falar para quem tá vindo aqui pela primeira vez ou para quem já é aluna, né? Não significa pagar um preço alto, não significa somente usar flores de silicone ou de toque real. Qualidade significa o acabamento dos materiais, tá? Então é isso que significa a qualidade dos arranjos, dos materiais, das flores, dos complementos. Por exemplo, você pode ter uma flor de tecido, mas que elas tenham um acabamento ótimo, isso é qualidade. Você pode ter uma flor de seda, que eu uso muito aqui também. Você pode ter uma folha leque de plástico, que eu usei aqui também. Olha, essa folha leque aqui, gente, ela é de plástico. Você pode ter, mas elas têm as tonalidades dessas outras flores, que elas têm o toque mais natural. Claro, ter bom gosto também é extremamente fundamental, né? Então, a qualidade, gente, é muito importante que vocês saibam definir essa diferença entre um e outro. O segundo segredo é cuidar da proporção, tá? Gente, a proporção de um arranjo, ela é extremamente importante, tá? O que você faz? Quando você monta um arranjo sublime, um arranjo desconstruído, você pode ter um vaso menor
Se esse vaso for menor de altura, o arranjo ele pode ser mais alto, mas ele tem que ter uma base o quê? Mais larga, ou seja, um diâmetro mais largo, tá? O que fica feio, gente, porque o arranjo ele tem que ficar proporcional àquele diâmetro. Ele pode sair para fora um pouquinho quando ele é desconstruído, tá? Agora, gente, fica feio quando o vaso é fininho, tá? E você monta um arranjo muito alto e muito aberto. Então, essa proporção que você deve cuidar. Não necessariamente o arranjo ele tem que ser do tamanho do vaso, ele pode ser mais alto, tá? Porque você tá montando um arranjo desconstruído. A não ser que você seja uma pessoa que você você gosta das coisas bem certinhas. Que é o caso desse arranjo aqui, né? Que eu montei ali na maratona. Ele tem um vaso preto, né? Ele é menor, o vaso, e o arranjo ele é mais alto. Mas como o diâmetro dele, ele é largo, ele me permite com que eu avance para quê? Nas laterais, né? Olha, eu consegui ganhar, né, o espaço trabalhando essas cores. Olha que bacana que fica a proporção, né? Então ele não fica um arranjo desproporcional. E vocês viram que ele tem uma mistura, né, dos elementos, tanto aqui eu usei uma folha outonal, aqui as calas clarinhas, né, nesses tons mais envelhecidos. Eu usei o sorgo, usei a folha alpina. Olha, a folha alpina, ela é toda manchadinha, né? Usei o leque desidratado. Essa folha latânia, gente, ela é de plástico. Olha aqui, ó. Mas ela tem esses tons outonais. E aqui eu dei um charme, trouxe aconchego com o quê? Com essa pluminha aqui. Então, percebam que não tem uma carga de informações, tá? Mas o meu arranjo, ele está o quê? Proporcional. Agora, imagina só se eu montasse, né, gente, o arranjo, pegasse esse vaso aqui e montasse ele bem pequenininho, né? Eu tenho um vaso super alto e o meu arranjo, ele é menor do que o meu vaso alto. Ele fica muito esquisito. Parece que o arranjo, ele fica achatado. Então, um arranjo, quando ele vai passar assim na timeline, duvido quem não vai passar, né? Não duvido quem não vai olhar. Quando os meus arranjos passam aí, vocês não chamam a atenção de vocês? Escreve aqui pra mim se os meus arranjos não chamam a atenção de vocês. Por algum motivo, vocês estão aqui. E creio que se vocês estão aqui, é justamente porque vocês gostam do quê? Do estilo de arranjo sublime que eu monto, porque são arranjos diferenciados. Então, vocês estão entendendo quais são os segredos que estão por trás de arranjos que enchem os olhos? Qual que é o terceiro segredo, gente, então, para nós termos esses arranjos, montarmos esses arranjos de encher os olhos, né? É você saber quais são as tendências atuantes da decoração, tá? E você criar um arranjo criativo de acordo com essas tendências, tá? Por exemplo, agora vocês viram, né, que a tendência, já falo para vocês e repito, das tendências das flores desidratadas, como ela cresce cada vez mais, né? Esse ano nós temos aí a Pantone, sempre lança as tendências, né? Que esse ano é um tom de azul. Então, justamente, qual o estilo decorativo que está predominando? Porque se você vai montar um arranjo que ele é de encher os olhos, que ele é diferenciado, você vai montar para esses espaços, para esses clientes que têm um potencial, mas também qualquer cliente, mesmo que ele seja simples, ele vai ter uma casa que ela vai ter o estilo daquele cliente, né? Tem cliente, gente, que eles gostam de ter uma casa mais contemporânea, tem clientes que gostam mais moderna, tem clientes que têm um perfil clássico, não importa, gente. Tem clientes que gostam daquela decoração boho chique, que ela é uma paleta mais vibrante, mais alegre, né? Que é uma mistura de elementos. O boho chique, ele tá super tendência que veio para ficar também, porque ele tem uma mistura muito grande e ele traz um resgate de informações de coisas que são feitas à mão também, né?
Nós temos aí, eu falo para vocês do minimalismo, da decoração escandinava. Então, que a escandinava também, ela predomina muito, né, a questão das lãs, desse maxi tricô, que são ambientes mais frios. Esses ambientes mais frios, os elementos mais quentes, eles trazem esse aconchego. O que são esses elementos mais quentes? Eles podem ser desde as tonalidades das cores quentes, como pode ser o aconchego, né, numa pluminha, numa folha desidratada, porque elas são flores e folhas naturais que foram extraídas da natureza, ou que elas só perderam, né, a vivacidade, foi tirada a água delas, simplesmente isso, e agora elas estão nesse processo de desidratação, ou já desidratadas, né? Então você traz esses elementos, ela não deixa de ser uma flor natural, né? Porque artificial é uma flor que foi criada, né? Então ela tem sumos, tem pigmentos, tem tecnologias que foram desenvolvidos para fazer a fabricação desses elementos, dessas folhas e flores que foram, que tem a similaridade das flores naturais, né? Diferente das desidratadas, que elas já têm essa carga genética aí das naturais, elas só foi tirada a água delas, né? Então, é bem importante, gente, você saber o que é tendência, o que está em voga também. Você quer montar um arranjo de encher os olhos, aí você monta arranjos que estão ultrapassados, flores que não se usam mais, aquelas flores que muita gente usa, que eu digo, né, as pessoas usavam antigamente nas casas. A pessoa olha para aquilo, você vai espantar o seu cliente, você não vai atrair o seu cliente. Então você tem que estar atento, tem que estar atualizado ao que o mercado está o quê? Consumindo. Quando eu falo mercado, é os seus clientes potenciais, né? Porque eles estão em busca, eles estão comprando, estão buscando, e as desidratadas mais do que nunca, né, gente? Olha esse arranjinho aqui, bem simples, gente. O arranjo, o vaso, gente, ele é de vidro, fende, e eu usei as folhinhas de plátano, ó, ela só queria para colocar na mesa redonda dela, né? As folhas de plátano marsala. Então você entende que você vai fazendo elementos, você vai criando coisas que as pessoas estão buscando, cores que são tendências, né? Aí você pega aquelas flores lá ultrapassadas, flores de cemitério, vasos ultrapassados, você monta e você quer vender. Você quer que as pessoas comprem de você, mas você tá realmente fazendo a pessoa parar na sua tela para ela comprar o seu arranjo? Você tá criando um impacto visual para essa pessoa criar o quê? Para que o seu arranjo seja o quê? Objeto de desejo. Você tá fazendo isso? Então, isso que é importante você ter aí na sua mente. Então, vamos lá recapitular os 3 segredos, então, que eu falei aqui, né? A combinação certa do vaso e das flores, para você montar um arranjo de encher os olhos, tá? A proporção do seu arranjo e criar arranjos que realmente eles sejam criativos, tá? E que eles estejam de acordo com as tendências. Claro, né, a gente tem vários outros segredos, né, mas assim, os 3 principais para você montar esses arranjos de encher os olhos são esses. E uma tendência deste ano que você deve estar atento são esses das flores desidratadas. Não somente para arranjos residenciais e comerciais, mas também para eventos, né? O arranjo desidratado entrou com tudo na questão dos eventos. Para você que está aqui, que faz eventos, você deve explorar esse mercado. E eu falei aqui várias vezes, né? A gente entra na questão quando a gente usa as flores desidratadas no consumo consciente. Por quê? Aquelas flores que elas não teriam mais serventia nenhuma, quando elas são usadas nos eventos, as flores naturais, um casamento, uma formatura, um aniversário, enfim, qualquer outra coisa, você dá um consumo, você entra na questão de sustentabilidade, né? Então o que é o consumo consciente? É dar outro destino para aquelas flores. Antes elas iriam para o lixo,
Agora você pega aquelas flores, você desidrata e você consegue usar elas para outra finalidade, ou seja, para fazer eventos com flores desidratadas, tá? Até buquês de noiva, gente, até buquês de noiva. Ou para montar arranjos de flores desidratadas, que você pode ter os dois negócios aí, né? Ou para fazer novos eventos. Por que que eu sei disso? Porque eu busco informações. Isso é conhecimento, você estar atento ao que está acontecendo ali fora, tá? Então, você tem que estar atenta a todos esses detalhes, né? Então, é isso, né, gente? Então, você tem que fazer o quê? Parar, fazer com que as pessoas parem na sua timeline, né? Empate, senão você vai cair no oceano vermelho. A gente fala aqui muito sobre isso.